o tema da nossa aula de hoje, professor Bruno? É reconhecendo as capacidades físicas. Vamos lá então, pessoal. Vocês se lembram aí, em algum momento da vida de vocês ter praticado, né, as atividades de futebol, de voleibol, de corridas, exemplos de corridas, professor. Na escola mesmo, vocês devem já ter brincado. Pique-pegue, salve bandeirinha, e assim por diante. Todas essas atividades que o professor Bruno citou para vocês, elas são muito importantes para o nosso corpo. São atividades que exigem dos nossos músculos. Olha aqui o músculo do professor Bruno, não sei se vocês estão vendo. Tá grande, hein, professor? Tá malhando? Só que não, né? Elas exigem muito dos nossos músculos e os nossos ossos. Vocês sabiam que todas essas três atividades que eu citei para vocês, elas têm algo em comum, além do movimento corporal? Então, ao ponto que chegamos, hoje vamos reconhecer as capacidades físicas, tá? Alguns autores falam que são 5 capacidades físicas, tá? Outros autores falam que são 6 capacidades físicas. Hoje vamos trabalhar 6 capacidades físicas, tá bom? Então, hoje a gente vai aprender 6 capacidades físicas. Professor, mas não é 5? Não, alguns falam que é 5, outros que é 6. Não está errado, tá? Eu vou explicar mais para frente para vocês, ok? Professor, e quais são essas capacidades físicas? Vamos estar conhecendo agora. E quais são essas capacidades físicas, professor? A primeira capacidade física é velocidade. Olha aí, tá vendo aí a nossa imagem? A nossa primeira imagem aí na telinha. Olha aí no meio aí, esse atleta aí, muitos já conhecem, né? Ele é o Bolt, né? O atleta que foi considerado mais veloz do mundo, ok? Em algumas provas na Olimpíadas. Hoje ele já se encontra aposentado. Então, vou citar esse velocista do atletismo como exemplo. E o que é velocidade, professor Bruno? É a capacidade de realizar ações vigorosas em um curto espaço de tempo. Então, repetindo, velocidade é a capacidade de realizar ações em um pequeno espaço de tempo, um espaço curto, ok? Isso é velocidade. E a velocidade, eu citei esse exemplo aí do atletismo, tá? Para vocês, ok? Vamos para a nossa segunda capacidade física, é a resistência. Olha aí que bacana. Peguei outra figura para mostrar para vocês esses atletas aí maratonista, ok? Muitos já ouviram falar aí da São Silvestre, né? Que os corredores aí que correm em São Paulo, sempre uma vez no ano, devido à pandemia, ano passado não teve, sempre é na virada do ano, no final do ano, dia 31 de dezembro, se eu não estiver enganado, mas devido à pandemia, não teve no ano passado essa competição. Ok? Esses maratonistas estão acostumados a percorrer distância de 25, 10 quilômetros, 15 quilômetros e assim por diante. Na maratona, o que é mais utilizado, uma das capacidades físicas utilizada é resistência. E o que é resistência, professor Bruno? É a capacidade de manter o esforço físico em um maior espaço de tempo, ao contrário da velocidade. A velocidade é a capacidade de realizar em um curto espaço de tempo e a resistência já é a capacidade de manter o esforço físico em um maior espaço de tempo. Ok? Então, vamos lá para a nossa terceira capacidade física. Olha aí. Nossa terceira capacidade física é força. Olha esse atleta olímpico aí, levantador de peso. Olha aí. Olha o esforço que ele está fazendo, que vocês podem analisar aí. Lembrando que esses atletas são super, hiper, mega preparados, tá? Muitas pessoas aí fazem exercício de maneira incorreta e acaba
causando lesões, né? Pegando peso de maneira incorreta, postura incorreta, ok? Então, por isso que é importante sempre ter um professor ou um orientador da área junto com o atleta, para estar orientando ele toda vez que ele estiver fazendo algum tipo de atividade, ok? Isso daí é força. E o que é força, professor? É a capacidade de vencer uma determinada resistência, ok? Então, vamos lá para a nossa quarta capacidade física. Olha lá. Flexibilidade. Está vendo esse aluno aí com o professor? Com certeza deve ser professor de educação física. Olha aí, ele preparando aí uma pista de atletismo. Com certeza ele está preparando para competir mais uma prova. Então, o que ele está fazendo aí, professor? Ele está se preparando, está alongando. Olha aí, ele com o pezinho esticado, com os braços esticados, lá na ponta do pé, fazendo aí o quê? Se alongando. E ele está alongando, está vendo aí a flexibilidade que ele está tendo, com os pés esticados e os braços esticados. Tem aluno do professor Bruno que ainda não consegue fazer isso, mas vamos estar melhorando nas nossas aulas práticas, ok? E o que é flexibilidade, professor? É a capacidade de realizar movimentos articulares com mais amplitude possível, sem que ocorra danos nas articulações, tá bom? Então, aí, é a capacidade de se realizar movimentos articulares com mais amplitude. Tá vendo esse mini garotinho aí? Beleza? Isso é um dos exemplos de flexibilidade, tá bom? Vamos lá para a nossa quinta capacidade física. Bora lá? É agilidade. Tá vendo aí? Esse belo cachorrinho também fazendo atividade física. Que exemplo, hein? Até os animaizinhos estão fazendo atividade física e vocês aí em casa somente no sofá e com o celular na mão, que isso é muito vergonhoso. Agora, para assistir a aula das escolas do Príncipe da Paz, vocês estão de parabéns. Aí sim está sendo necessário os celulares de vocês, o computador de vocês, é para algo útil, principalmente assistindo às aulas da Escola Príncipe da Paz. Beleza? Então, a agilidade, professor Bruno. O que é agilidade? É a capacidade de mudar de direção rapidamente. Tá vendo aí o cachorrinho? Ele vai fazendo o zigue-zague. É a capacidade de mudar de direção rapidamente. Já teve alunos do professor Bruno aí que já fez alguma atividade comigo de agilidade, esse trabalho de zigue-zague. No lugar dessas estacas, a gente colocava tênis, né? Ia para um lado, para o outro, né? Com a capacidade de mudar de direção rapidamente. Beleza? Então, vamos lá para a nossa sexta capacidade física. A nossa sexta capacidade física é equilíbrio. E o que é equilíbrio, professor? Equilíbrio são ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Tá vendo aí? Esse garoto aí, ele está praticando o slackline. O slackline, ok? Esse esporte é chamado de slackline. Então, isso aí são um dos exemplos de exercer o equilíbrio. Esse esporte aí tem que ter bastante equilíbrio para poder estar atravessando nessa fita. Esse foi uma das figuras que eu achei para estar mostrando para vocês algum tipo de atividade que exerce equilíbrio. Qual outras atividades que a gente exerce equilíbrio? No alongamento, tem vários tipos de atividades lá de alongamento que vai precisar de equilíbrio para você executar os exercícios, ok? Então é isso, pessoal. É bem rapidinho para vocês, é só para vocês terem uma ideia, tá reconhecendo as capacidades físicas, lembrando não, vou estar dizendo que eu não falei lá no início, mas todas as capacidades físicas, elas já nascem com todos nós, com todos os indivíduos. No decorrer, com o passar do tempo, do nosso desenvolvimento, essas capacidades físicas vai sendo aprimorada. E sempre quando você faz algum outro tipo de atividade ou esporte,
essas capacidades físicas que você já tem desde quando você era bebezinho, né? Desde quando você está lá no ventre da sua mãe, essas capacidades físicas ela vai sendo desenvolvida através, principalmente, dos esportes, das modalidades esportivas e das práticas esportivas, entendeu? Então, é isso. É só uma breve aula teórica para não prolongar muito. Eu tenho certeza que vocês amaram essa aula teórica. Não é aquela aula cansativa. A aula com o professor Bruno é maravilhoso.